Olá, torcedores do Corinthians. Sejam bem-vindos ao canal Alma Corintiana. Antes de tudo peço aquele like e que se inscreva no canal, sua presença é muito importante. Corinthians reencontra o Flamengo após vice da Copa do Brasil com mudanças e problemas. Vamos assistir a matéria juntos e vai Corinthians! De volta com o Sport Center, vamos falar da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. É o 6º encontro das equipes nesta temporada e o retrospecto não é nada bom para o Timão. Vamos ver. Duas semanas depois da final da Copa do Brasil, do título do Flamengo conquistado contra o Corinthians, as duas equipes se reencontram, agora pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que acabou de conquistar o tri da Conmebol Libertadores, deve ter um time alternativo. Já o Corinthians, que busca a vaga direta à fase de grupos da próxima Libertadores, vai com força máxima. Provavelmente com os reforços de Balbuena e Renato Augusto, poupados contra o Goiás. Há aqui um bloqueio, não é? Há aqui um bloqueio de entrada no G4, há aqui um bloqueio, mas nós vamos trabalhar até ao fim. Vamos trabalhar até ao fim com este espírito, com a nossa torcida, com os nossos, quem de facto está no futebol para servir o futebol e que está no futebol para melhorar o futebol, e vamos conseguir, estou convicto, vamos conseguir o nosso objetivo, que é ficar no G4. Vitor Pereira, suspenso, não estará no banco no Maracanã, que não tem sido um bom palco para o Corinthians. O Corinthians não vence um jogo no Maracanã desde 2017. Nesses últimos 5 anos, foram 13 jogos, 9 derrotas, 4 empates e nenhuma vitória. A última vez que o Corinthians venceu no estádio foi contra o Fluminense em julho de 2017. Agora, neste ano, o Flamengo, no Maracanã, eliminou o Corinthians nas quartas da Libertadores e venceu a Copa do Brasil contra o Corinthians, também no Maracanã. Honestamente, sinto que essa ressaca pós-final de Copa senti claramente no jogo contra o Santos, porque foi uma coisa muito próxima uma coisa da outra. Já falei que senti de facto que o clima emocional caiu e que toda a gente individualmente estava a tentar dar a volta a isso. Com o Fluminense tentamos reagir. Na quarta, será que teremos mais uma festa rubro-negra? Ou o fim do tabu corintiano no Maracanã? Pois de esportes, a gente mostra então o retrospecto dos confrontos entre Flamengo e Corinthians neste ano, com 2 vitórias do Flamengo, 2 empates, 1 vitória do Corinthians, 4 gols do Flamengo, 2 gols do Corinthians. E a única vitória corintiana foi no Campeonato Brasileiro, no jogo lá na Neoquímica Arena, que foi aquele gol do Rodinei, certo, Gustavo Zupac? Certíssimo. Ou seja, o Corinthians não consegue marcar com um jogador dele contra o Flamengo. Esse tabu, digamos assim, de não vencer o Flamengo no Maracanã acaba? Eu acho que não. Acho que não acaba. Porque é curioso, porque se a gente olhar os enfrentamentos... Eu vou tirar esse jogo que o Corinthians venceu aqui em São Paulo, porque era um Flamengo misto. Tá bom. Não sei qual Flamengo vai entrar em campo amanhã, mas se a gente pegar o Corinthians... Vai ser misto também, né? Se a gente pegar o Corinthians e o Flamengo nas suas melhores formas, e eles se enfrentaram 4 vezes em jogos cruciais, na Libertadores e na Copa do Brasil, o Corinthians foi olhando pelo viés do Corinthians, ele foi melhorando jogo a jogo. Então, do primeiro da Libertadores para o segundo, o Corinthians melhorou. Do segundo da Libertadores para o primeiro da Copa do Brasil, o Corinthians melhorou. E do primeiro da Copa do Brasil para a grande final, é evidente que melhorou, tanto que o Corinthians poderia ter vencido o jogo, foi para os pênaltis, aquela coisa toda. Então, o Corinthians, ele evoluiu na sua missão de enfrentar o Flamengo jogo a jogo. Não conseguiu vencer nenhuma vez. Não conseguiu fazer um gol sequer, é verdade, dos 4 jogos. Mas o padrão do time evoluiu. Isso poderia ser um ponto animador para o jogo de amanhã. Mas eu acho um jogo extremamente perigoso para o Corinthians, porque o Flamengo vem leve, assim, como uma pluma, leve depois dos 2 campeonatos. É o reencontro com a sua torcida. É claro que vai ter um clima de festa, né? E isso pode
pode sugerir um time menos concentrado. Mas é um Flamengo leve a fim de comemorar com a sua torcida. Sim. Contra um Corinthians, e aí a gente volta a usar essa palavra, desmobilizado. O Corinthians não conseguiu jogar ainda depois que perdeu a final para o Flamengo. O Corinthians fez 3 jogos, ganhou do Santos jogando mal, perdeu do Fluminense jogando mal, e empatou com o Atlético, com o Goiás jogando mal. Então o Corinthians está com dificuldade de jogar, de se reencontrar depois da pancada violenta que foi perder o título jogando bem para o Flamengo. Então, assim, é um Flamengo leve, num ritmo de festa, tranquilão, pronto para se recuperar e mostrar para sua torcida que vamos festejar contra um Corinthians num pequeno buraco psicológico aí. Então acho que é um jogo extremamente perigoso para o Corinthians. É um Corinthians que não vence o Flamengo no Maracanã desde 2017. A gente está esquecendo o gol do Juliano? Verdade. Juliano. Foi 1-1, não foi 0-0 o segundo jogo. Isso, obrigado. Tem isso, verdade. Na Copa do Brasil, Isso, né? isso. O André Kfouri, pensando nesse Corinthians e Flamengo e pensando em tudo que falou o Gustavo Zupac, de um Corinthians que está tentando voltar à mobilização depois da decepção da perda da Copa do Brasil, esse tamanho de partida não é bom também para isso? E principalmente reencontrar esse adversário não é bom para falar assim, olha, a gente vai mostrar que a gente pode. É um Corinthians que vai estar misto, tá? Porque a gente já viu que alguns jogadores estão de férias, mas é um Corinthians que vai ter... Vai ter o Flamengo. Mas vai ter um Flamengo com Cebolinha, com Marinho, é um super time. O Flamengo tem vários jogadores para montar uma equipe que seja muito forte para ganhar do Corinthians no Maracanã. Pode até ser visto como o favorito para essa partida, mesmo porque joga sem peso, como disse o Gustavo, joga num ótimo clima, com alívio até pelas 2 conquistas. Junto com a alegria vem a sensação da missão cumprida, que é você não deixar espaço para crítica. O Flamengo era visto como favorito nas 2 Copas, venceu as 2, não com a sobra técnica que se imaginava, mas contadas as histórias dessas 2 finais, o que importa de fato é que os 2 troféus foram para a Gávea e era como se imaginava que as coisas iam acontecer. Agora, acho que tem vários fatores contribuindo para o Corinthians estar nessa situação de desmobilização que o Gustavo mencionou, e eu concordo com ele. Um deles é o fato de estar muito claro que o Corinthians vai conseguir o seu objetivo que resta nesse ano, que é estar na Libertadores do ano que vem. Sim. Então, tem muita coisa ruim que precisa acontecer praticamente ao mesmo tempo e todas contra o Corinthians, para o Corinthians desperdiçar essa oportunidade. Então, isso tira um pouco esse caráter de urgência. Tem um outro aspecto que é, ao que tudo indica, a comissão técnica que comanda o Corinthians hoje não estará aqui a partir de 2023. E aí a desmobilização fica completamente instalada. Você não tem um objetivo que exige a sua concentração máxima, porque se sabe que esse objetivo vai ser alcançado de um jeito ou de outro, e você não tem mais aquela situação de hierarquia, comando indiscutível, porque esse técnico muito provavelmente não estará aqui em 2023 e virá outro para dar sequência ao trabalho. Em cima de tudo isso, uma equipe muito forte, um jogo fora de casa, onde o Corinthians não vence há muito tempo, independentemente da repetição aí de confrontos, o Flamengo, para mim, é uma equipe hoje melhor, com qualquer formação daquilo que o Corinthians pode oferecer. O Balbuena vai jogar, o Renato Augusto vai jogar, o Corinthians vai se empenhar, o Corinthians está concentrado, evidentemente, não é um fim de ano já antecipado, mas são situações bem diferentes. Deixa eu mostrar então na tela as campanhas de Flamengo e Corinthians nesse Campeonato Brasileiro e a gente já mostra também as colocações dos times, né? O Flamengo com 18 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, o aproveitamento 60%. O Corinthians com 16 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, o aproveitamento de 57%. Então, o Flamengo com 61 pontos na terceira colocação, o Corinthians